Direito do Consumidor, Dr. André Cunha. Bom dia, doutor André. Obrigado mais uma vez pela participação. Bom dia, Jorge. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Itaberá. Tudo bem com vocês? Por aqui tudo certinho, doutor André. E como está? Gaspar, né? Que o senhor está, né? Isso mesmo. Eu sou Gaspar continua. Vai que eu me engano, né, doutor André? Logo temos eventos aí à frente, né? E logo também, querendo ou não, o PROCON aqui na cidade também vai estar aí agindo nas cidades como eram feitos antigamente em Blumenau, e inclusive agora com notícias novas em Blumenau, inclusive de aberturas de reclamações através digital, né? É isso, avanço nesse sentido, né? O PROCON de Blumenau anunciou a possibilidade agora de denúncia através de e-mail. Através do e-mail reclamação.procon@blumenau.sc.gov.br. A palavra reclamação sem acentuação, né? Então fica reclamacal.procon@blumenau.sc.br. É um avanço muito, né? Porque aí o cidadão ele consegue botar a sua reclamação, consegue anexar documentos, fotos, vídeos, o que é necessário para comprovar a sua reclamação, né, doutor André? Isso mesmo, Jorge, isso é muito importante porque o consumidor que não consegue sair de casa e onde o PROCON não consegue atingi-lo, alcançá-lo, automaticamente ele consegue fazer a sua reclamação. Claro que, né, na reclamação tem que ser a síntese, o próprio cliente tem que colocar toda a síntese, né? E colocar toda a história do que aconteceu, em poucas palavras, mas que seja bem claro, para que o órgão de defesa do consumidor consiga entender e transformar aquilo numa reclamação e num processo administrativo depois. Também anexar todas as provas que tem, nota fiscal, por isso que é muito importante a gente solicitar todas as vezes que a gente for efetuar uma compra, né, e finalizar ela, a nota fiscal, o recibo, para que consiga colocar ali, e o PROCON não precisa, quanto menos informação o PROCON precisar buscar ao consumidor, porque já está dentro, né, do próprio e-mail ali que o PROCON criou, é melhor e mais rápido para o consumidor resolver aquela demanda. É, isso é verdade, né? Como é que a gente pode orientar? Porque às vezes muitas pessoas não sabem como fazer um roteiro de uma reclamação, né, doutor André? Como explicar o que ele quer em um texto ali, num corpo de um e-mail, né? O que a gente pode levar de informações sobre isso, né? De como a gente deve estruturar, agora que tem essa possibilidade de e-mail, como é que a gente deve estruturar um texto para chegar até o PROCON, para que se tenha, né, o entendimento correto daquela reclamação, que se possa dar abertura a um processo? Jorge, a forma acaba sendo bem clara e bem fácil, né? Fiz a compra no estabelecimento, e aí vai contar o que aconteceu, com poucas palavras, mas de forma clara, porque quanto mais você rodear o assunto, mais complicado vai ficar no outro lado e vai precisar de mais informações, e aí vai acabar demorando mais para que o PROCON consiga finalizar aquela reclamação, pelo menos para abrir ela, para dar um encaminhamento. Então, começa contando a história que foi adquirir o produto apresentou um defeito, a loja não quis trocar, a loja não quis arrumar, não quis mandar para assistência técnica, e aí vai anexar, e no final coloca o seu pedido, nunca esquecer. Quero conforme o Código de Defesa do Consumidor, que muitas vezes o consumidor não vai saber qual é o código, então ele vai fazer o pedido dele, né? Quero a devolução do meu dinheiro, que eu não quero mais esse produto, porque já passou 30 dias, quero o abatimento do produto, quero o conserto do produto. Ele vai fazer o pedido dele sempre no final, que ele contou a historinha dele, ele vai colocar lá o pedido dele. Não pode esquecer, consumidor, de colocar o pedido no final. E aí sim, anexar todas as provas que você tem. Se você tiver print, também coloca ali. O bom do e-mail é que o consumidor não precisa transformar tudo em PDF. Ele pode colocar fotos, anexar, pode ser em Word também, pode ser de outra forma, não precisa ser através do PDF, porque muitas vezes o PDF, o consumidor que está em casa não sabe como transformar uma foto em PDF, né? Embora tem vários aplicativos na internet, mas não é todo mundo que sabe. Então, com esse link que é o e-mail, né, reclamacão
blumenau.sc.gov.br, é muito mais importante dele, né, muito mais fácil dele fazer essa importância que é a reclamação dele. Nós sabemos que nós temos também, Jorge, a reclamação que pode ser efetuada no consumidor.gov, que é a nível Brasil, né? Outras plataformas que nós temos de reclamação, geralmente são o WhatsApp, que eles recebem aqueles documentos ou a reclamação. Mas Blumenau hoje realmente é a reclamação aí .com, né? É reclamacão, prestar bastante atenção. .procon, @blumenau.sc.gov.br, coloca ali no termo, ali no texto, dizendo o que aconteceu, pede lá embaixo o seu pedido, o que eu quero que aconteça, e, né, ou a devolução do produto, eu quero meu dinheiro de volta, e aí anexa todos os documentos ali que tiver pertinente. Doutor André, o Procon em Blumenau também estuda a criação de um aplicativo que possa reunir todos os serviços do órgão da cidade, né? Além de reclamações, e aí já teria uma aba no aplicativo que facilitaria todo o acesso às reclamações e tal, mas também divulgações, orientações e por aí afora. Seria um avanço muito significativo, né? Jorge, nós já tivemos em Blumenau tanto o aplicativo, que era Procon na palma da mão, na época, e nós já tivemos também a tentativa de sistema para que fizesse essa reclamação online, e precisamos se atentar em algumas situações, né? Na época, o desenvolvimento era que o próprio consumidor fazia a reclamação e linkava o Procon diretamente ao fornecedor. Então, eu fazia a reclamação como consumidor, ele linkava o Procon e iria direto para o consumidor, para o fornecedor. O fornecedor tinha um prazo lá para receber, então seria muito mais rápido. Mas nós temos um grande problema, né? Dos apontados, que é o quê? Que o próprio consumidor pode escrever o que ele quiser na plataforma que vai para o fornecedor. E isso pode já começar com um desentendimento. Porque dependendo da forma que o consumidor escrever para o fornecedor, quem está lá no outro lado, já não vai acatar, né, de certa forma, bem conciliatório. Já vai começar o litígio ali. Então, isso também é um cuidado muito grande. Por isso que todas as reclamações têm que sim passar por dentro do órgão, o órgão lapidar isso, verificar, fazer análise para poder passar para o fornecedor. O aplicativo vai ser exclusivamente para fazer as denúncias. Hoje, de certa forma, nós temos uma tecnologia muito mais rápida do que isso, que é o WhatsApp. Né? Nós já temos o Procon, todos os Procons aí do Brasil já tem o WhatsApp para reclamação, né? Fazer a reclamação não, fazer a denúncia. Né? Então, o WhatsApp veio, é uma plataforma sabendo utilizar, tendo mão de obra no outro lado para responder ao consumidor, muitas vezes, né, a resposta fica de um dia para o outro. Se responder na hora, ele já é de grande eficácia. Né? Nós não precisaríamos somente de um aplicativo para fazer aquela denúncia. Porque se o aplicativo for para o consumidor fazer a denúncia e demorar ainda e eu estou dizendo isso no geral a Brasil, para demorar ainda para ir lá verificar, por exemplo, está sendo ofertado um produto de certo valor e estão limitando a quantidade, né? Quantidade de leite. A gente sabe que não pode limitar a quantidade se não tiver um estado de emergência, mas tem supermercados que ainda acabam limitando aquele produto porque está mais barato. Não pode limitar. Se eu quiser comprar 5,50, eu posso comprar, não tem problema nenhum. Como eu vou fazer essa reclamação no aplicativo se daí 2, 3 dias depois que vão lá verificar? O ideal é verificar no ato. Então o WhatsApp ele é muito mais rápido quanto a isso, mas a ideia é boa. A centralização de serviços em um único aplicativo, né, em que você também possa consultar, por exemplo, pesquisas que o órgão faz para facilitar em eventos, facilitar a sua vida, né, na hora de saber onde um determinado produto em uma determinada época está mais barata, orientar onde conseguir as informações corretas é bem interessante. Agora, esses avanços, né, de facilidade de acesso à informação são muito importantes, né? Isso mesmo.
Uma comparação é quando a gente faz as pesquisas de preços, né? A pesquisa de preços, se tiver já um aplicativo com as comparações ali em tempo online, é muito mais fácil para o consumidor. Antes dele sair de casa, ele já viu onde que ele pode comprar, o que ele pode comprar, se ele tem a disponibilidade de ir em vários estabelecimentos para poder comprar e não ter um custo mais alto. E isso, o Procon estadual, ele avançou já no início do ano, né? Quando ele fez ali a lista de Páscoa, ele fez. Olha o que o Procon Estadual de Santa Catarina fez. Entrou em contato com todos os Procons, claro que não tem a obrigatoriedade, porque depende muito, cada município tem, né, o seu regimento de Procon, mas da forma que vai atender, porque ele não é linkado um Procon estadual com os Procons municipais, deixando bem claro isso, mas o próprio Procon de Santa Catarina enviou para cada Procon pedindo, olha, você tem a listagem aí de ovos de Páscoa, de chocolate que você fez? Encaminha para nós, que era uma ação, encaminha para nós e colocou no site deles, no Procon Santa Catarina. Então, porque muitas vezes está mais barato aqui em Gaspar, lá em Blumenau, lá em Timbó, do que é mais vantajoso eu ir lá comprar lá do que eu comprar na minha cidade. Então, olha a comparação. E se tiver essa união dos Procons, tanto Gaspar, Blumenau, Timbó, automaticamente linkado ao Procon estadual, é muito mais fácil do consumidor saber se há, né, uma disparidade de valores. Ah, meu, lá naquela outra cidade é muito mais barato do que aqui. Então por que aqui está tão caro? Né? Isso acontece, e vai acontecer isso, muito importante, se isso ocorrer, com as gasolinas, né? A gente muitas vezes, que é o nosso grande problema, eu acho que é um problema de todo o Procon, é o problema de todo consumidor, né? A gasolina lá, por que que lá na BR-101 é R$ 1 mais barato, R$ 2 mais barato do que em Blumenau ou Gaspar? Né? Então, isso o consumidor vai ter na palma da mão dele, se for dessa forma que vai ser apresentada a ele. Mas eu ainda iria mais longe para que toda Santa Catarina conseguisse se unir, já que nós somos referência no direito do consumidor e em PROCONs, né, em quantidade de PROCONs pelo Estado, que poderia se unir e fazer, talvez, quizá todos terem esse aplicativo para todos os consumidores de Santa. É um aplicativo único, né, doutor, que ajudaria bastante nesse sentido. Estamos conversando com o doutor André Cunha. Estamos aqui no quadro Direito o advogado de Direito do Consumidor. Estamos aqui no quadro A Voz do Consumidor. Tá por aí ainda, doutor André? Sim, sim, Jorge, estou aqui escutando, estou te escutando. Deu uma pausa e ficamos preocupados. Doutor André, casos de descontos irregulares de associações aos beneficiários do INSS. Que escândalo, hein, doutor? Que escândalo, hein? Roubaram a gente na cara dura, hein? Jorge, isso é um roubo continuado, a gente costuma dizer, né? Por quê? Porque nós estamos falando de cerca de 292 milhões, né? Que o governo aí está tentando realizar entre o dia 26 ao dia 5, não estou enganado, para, para as mensalidades das associações e sindicatos que descontaram. E isso a gente só está falando, a gente não está falando de empréstimo, a gente não está falando nada mais isso. A gente está falando dessas mensalidades de sindicatos e aí associações. O que ocorre é que vai ser muito bem, né, produzido essa ação pelo INSS, pelo governo, só que nós temos um problema muito grande, porque o grande problema do consumidor não é ele dizer que foi lesado, é ele provar que foi lesado. E muitas vezes essas associações, esses sindicatos, eles copiam e colam a assinatura, ou falsificam na cara dura mesmo a assinatura. Recortam pela internet e colam. E aí fica muito difícil de o consumidor dizer, não, não foi eu, porque a assinatura dele acaba estando ali dentro, e até o judiciário acaba acatando isso. Então, assim, a gente sabe que há, né, a divulgação dessa devolutiva para os beneficiários, mas também a gente tem medo da eficácia que isso vai ocorrer. É, né? E ao que a gente deve ficar atento? Jorge, o INSS alega que ele vai mandar uma notificação para todos, né,
para todos que recebem benefício. Pode ficar de olho lá no meu INSS, entra lá no site meu INSS, ficar de olho ali, que começou a partir do dia 14 de maio, né? Verificar se houve desconto, ele vai ser ressarcido daqueles descontos, mas eles vão primeiro consultar, tá? De certa forma, eles vão consultar perguntando se essas associações ou sindicatos têm autorização para poder o desconto. Novamente, a gente entra naquele assunto que é, eles têm autorização? É óbvio que eles vão apontar uma autorização. É óbvio que eles vão apresentar uma carta de autorização com a assinatura do consumidor. Ah, validei via face, né, digitalmente. Eles conseguem até burlar isso, Jorge. Então, de certa forma, há, né, uma intenção do governo fazer isso, porque houve esse escândalo, mas também nós do direito do consumidor, nós PROCONs, nós defesas do direito do consumidor, órgãos, temos muito medo disso, de que, por mais que tenha boa intenção, a justiça realmente não seja feita. Bom, para a gente entender melhor, doutor, o que o senhor pode passar para a gente, né? De como saber se teve desconto ou não, né? Que foi irregular ou não, quais são os caminhos aí que devemos tomar se tivemos alguma coisa irregular para reaver, né? Esses descontos irregulares. Jorge, a grande dificuldade do consumidor é essa, do beneficiário, principalmente os idosos, né? Que ele vai pegar o extrato do banco e vai verificar, não tem o desconto nenhum, mas não é ali que está o desconto. O desconto vai estar lá na fonte dele, pagadora. Então, quando o INSS fez o pagamento, a transferência para o banco que ele vai receber, ali que está o pulo do gato. O que vai acontecer? É ali que vai já vir o desconto da associação ou do sindicato, porque ele já tem a informação ao INSS que é para descontar aquilo. Então, tem que entrar no aplicativo Meu INSS e lá sim verificar todo o extrato ali dentro, verificar se houve o desconto lá dentro do meu INSS. Todo mundo tem acesso ao meu INSS. Aquele que não tem, tem que fazer o cadastro, fazer a sua senha. Não tenho condições de acessar, não consigo pelo celular, não sei mexer com a internet, não sei mexer com o celular e computador. Peça para o vizinho, peça para o filho. E muito importante, cuidado com a senha também, porque ali no meu INSS, quando você entra, também ali você pode habilitar empréstimos. Qual o valor de empréstimo, quanto de porcentagem pode ser. Então, tomar muito cuidado também, porque nós havíamos com uma onda muito grande, e ainda continua, mas ela não está tão enorme quando já foi. Já uma onda muito grande referente a empréstimo consignado não autorizado ou não solicitado. Aqui nós estamos falando de associações e nós estamos falando de sindicatos, mas também tivemos os mesmos problemas e temos ainda os mesmos problemas de empréstimo consignado. Então, é dentro do meu INSS, o aplicativo do meu INSS, que você vai conseguir verificar. Não adianta o idoso ir até o INSS. Ele muitas vezes vai no INSS e fica na fila e sai de lá sem a solução ou sem a resolução, pelo menos, do problema que ele queria. Ele tem que entrar no aplicativo, se não tem senha, cria a senha, tem que ser no cadastro, tem que ter um cadastro ali dentro do Gov, para que ele possa fazer esse acesso. Ali ele vai ter todas as ele consegue. Doutor, por favor, repita essa última parte, porque o nosso som aqui não está muito adequado. Tivemos umas falhas na conexão. Meu INSS é o caminho, né, doutor? Isso mesmo, no INSS, entra no aplicativo, dentro do INSS, tira o extrato e ali vai ser. Ali começa tudo. Não adianta ser pelo extrato do banco, Jorge. Tem que ser pelo meu INSS. Ali então ele vai ter as informações. Aliás, lá já tem um caminho lá, né, que você pode acessar para questionar se você teve ou não desconto irregulares de associações. O próprio mesmo. Sistema já te dá essa resposta e aí, se você teve, já te dá o caminho para você fazer o pedido de reembolso, né, doutor? Isso mesmo, ele vai acessar o meu INSS, vai verificar o extrato, houve desconto. Tá, perdemos de vez agora o contato com o doutor André Cunha,
estava aqui com a gente, né? Nosso tempo também já está se indo, mas vamos lá, para orientação, né? Você entra no acesso Meu INSS, né? No aplicativo, e ali você encontra todas as informações de como proceder, de entender se você teve ou não descontos irregulares de associações, e a partir daí você também consegue fazer todo o procedimento necessário para a abertura de processo de reembolso dos descontos irregulares.